Atos 10 e 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Senhor, obrigado por estar conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo. É por causa do teu Espírito Santo que nós conseguimos entender a tua palavra. É por causa do teu Espírito Santo que as escamas dos nossos olhos caíram e nós podemos ver a tua glória. É por causa do teu Espírito Santo que nós recebemos discernimento das Escrituras. Fala conosco nesta noite e transforma a nossa vida. Da mesma forma que o Senhor transformou a vida daqueles que te ouviram, nós estamos aqui para te ouvir. Faz um pouco mais, faz outra vez, faz nesta noite, de novo, faz nos nossos corações, faz nos corações de todos aqueles que me ouvirem, Pai, neste momento. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Essa semana eu estava fazendo uma análise nas redes sociais da igreja, especialmente YouTube e Facebook, que é onde a gente transmite os nossos cultos. O YouTube a gente precisou refazer algum tempo atrás, talvez por questões de senha, não sei o que foi que houve na época, mas eu percebi que quase 20 mil pessoas já ouviram as mensagens nossas no YouTube. E mais de 3 vezes do que isso, pouco mais de 50 mil pessoas assistiram os nossos cultos no Facebook. Muitos que me ouvem nesse momento estão precisando que Jesus faça alguma coisa em suas vidas. Muitas pessoas que me ouvem nesse momento, talvez ainda nesta noite, ou talvez, quem sabe, em algum momento do futuro, está precisando que Jesus os transforme, ou que venha transformar alguma área da sua vida, algum aspecto da sua vida, alguma situação da sua vida. Existem pessoas enfrentando situações de toda sorte. Existem pessoas enfrentando problemas na família. Existem pessoas enfrentando problemas de dor, de sofrimento, enfrentando problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde. Algumas pessoas que me ouvem estão desempregados, estão sem expectativas, estão sem esperança. Outros que me ouvem estão completamente destruídos pelo pecado, estão oprimidos por Satanás. Mas Jesus está aqui nesta hora para transformar as suas vidas. Não importa se você está aqui nesse templo, ou não importa onde você estiver nessa hora, Jesus está presente para transformar você, para transformar sua condição, para transformar a situação da sua vida, não importa qual seja ela. O que você precisa que Jesus faça na sua vida hoje? Qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua urgência? É claro que a gente não vai a Jesus por interesse. É claro que a nossa relação com Jesus não é uma relação de barganha. O Evangelho não é um evangelho de barganha.
O evangelho não é um evangelho de interesse, mas Jesus, ele foi enviado por Deus para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa vida. E há muitas pessoas que hoje precisam dessa transformação que só Jesus pode fazer. O texto diz: vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Andou por toda parte fazendo bem. Andou por toda parte transformando, mudando a vida das pessoas, curando a todos os oprimidos do diabo, diz o texto, porque Deus era com ele. Se você tem um lápis, uma caneta, sublinhe na sua Bíblia essa frase do versículo 38. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O que significa fazer o bem? Significa transformar. Fazer o bem aqui significa fazer aquilo que nós precisamos, fazer aquilo que nós necessitamos, do ponto de vista da nossa saúde, do ponto de vista da nossa condição espiritual, do ponto de vista da nossa condição emocional, do ponto de vista da eternidade. Jesus está presente aqui nesta noite para transformar. Para transformar. E eu aqui quero destacar alguns pontos desse sermão, porque, na verdade, esse sermão ele é um esboço do ministério de Jesus e ele também se torna um esboço do ministério da igreja. O primeiro ponto que destacamos nesse esboço é que esse Jesus que transforma, ele não faz acepção de pessoas. Diga comigo, o Jesus que transforma não faz acepção de pessoas. Amém? Ele não é seletivo em fazer o bem. Veja Atos 10, é o nosso texto, versículo 34. Esse sermão é o sermão de Pedro. E ele começa o seu sermão dizendo: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus, vamos juntos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Significa que não importa se a pessoa é pobre ou se a pessoa é rica, se é letrado ou se é inculto, se é academicamente formado ou não. Ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas significa que não importa a sua etnia, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira. Não faz acepção de pessoas significa que não importa a sua condição espiritual. Você pode estar aqui nessa noite, você pode estar me ouvindo nesta hora, completamente arrebentado, destruído, sendo o pior dos pecadores. Como disse Pedro em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal. Não importa a sua condição, Jesus transforma, porque Ele foi ungido para transformar. Ele foi ungido para transformar. Às vezes a expressão que aparece no versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E esse texto, ele relembra quando Jesus é batizado por João Batista. E naquele momento a Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abriram na hora do seu batismo. E houve ali uma manifestação das três pessoas da Trindade, porque quando o céu se abriu, Deus falou ao Filho. E quando Deus falou ao Filho, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou nele. A manifestação das três pessoas da Trindade ali. João Batista, ao batizar, estava reconhecendo que Jesus era Filho de Deus, amado de Deus, o Messias. E a palavra ungido aqui significa que ele era o Cristo. Que ele era não somente o Deus encarnado, mas que ele recebeu unção, ele recebeu poder, ele recebeu uma capacitação de Deus para transformar vidas. Para transformar vidas. A vida das pessoas. Romanos capítulo 3, versículo 10, quando a palavra de Deus descreve o homem,
e vai descrever a nossa depravação total, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia é enfática em dizer isso. Ela começa o versículo 10 dizendo, como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Versículo 11 ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós fomos encontrados indignos, e a teologia vai chamar isso de depravação total, ou seja, a queda do homem, a pecaminosidade do homem, que significa a nossa impotência, a nossa incapacidade de fazer o bem, porque nós estamos caídos sem Jesus. Ainda que tenhamos gestos de caridade, ainda que tenhamos gestos de bondade, ainda que estendamos as mãos aos pobres, ainda que venhamos acudir aos necessitados, ainda que ajudemos uns aos outros com atitudes de generosidade, do ponto de vista de fazer o bem, de transformar as pessoas, só Jesus pode fazer. Nós conseguimos melhorar um pouquinho a condição temporária de uma pessoa e outra, mas transformar o coração e a vida dela, só Jesus tem esse poder. Só Jesus pode fazer, porque Ele é bom por natureza, e Ele também foi ungido por Deus para fazer o bem, para transformar. Amém, irmãos? Então não há para onde ir. Então não há a quem procurar. Se você está carente, se você está necessitado, se você precisa ser transformado, se você precisa que Jesus mude a sua vida, transforme a sua vida, se você precisa que a sua condição seja transformada, a sua situação seja mudada, se você precisa que Jesus realize o bem na sua vida, não há outra porta, não há outro caminho, não há outra saída, não há outro alguém, somente Ele pode fazer. Somente Jesus pode fazer, somente Jesus pode curar você, somente Jesus pode perdoar você, somente Jesus pode libertar você do poder de Satanás, só Jesus pode restaurar você espiritualmente, só Ele tem poder para fazer isso, ninguém mais. João 6,68, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré para mostrar a sua humildade, o Nazareno. O nosso texto de Atos 10:38 diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e ele foi ungido com poder. E depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte. Ainda no versículo 38 diz que ele andou por toda parte. Ele foi até as pessoas. Aqui não são as pessoas indo até Jesus, mas é Jesus indo até as pessoas, indo atrás das pessoas. Ele andou, ele percorreu, ele foi aos lugares, ele foi às pessoas, e ele trouxe você aqui nesta noite, e ele colocou você que me ouve diante desta tela, nesta hora. Ele está permitindo que você ouça esta mensagem em algum lugar do planeta. Eu não faço a mínima ideia de onde você esteja, porque Ele quer transformar a sua vida nesta hora. Ele vai a você, Ele vem, Ele desce até a sua presença, Ele vai atrás de você, e Jesus procura as pessoas para transformá-las, para fazer o bem. Mateus 9:35 diz que Ele percorria todas as cidades e povoados. Ele percorria, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja o texto de Marcos 9. Jesus percorria. Quantas cidades, diz o texto? Todas as cidades, todos os povoados. Ele fazia 3 coisas. Quais são os verbos de Marcos 9:35? Quais são os verbos? Ensinar, pregar e curar. Ele percorria todos os lugares, ele ensinava, ele pregava, ele curava. Ele curava toda sorte de enfermidades, diz o texto. Ele curava toda sorte de doenças. Ou você é do diabo, ou você é de Deus.
Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não existe meio termo. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. E se você está na mentira, você precisa de libertação. Não há meio termo no reino de Deus. Se você é escravo do pecado, você precisa de transformação, de libertação. E só Jesus pode libertar você. O texto de Atos diz que Jesus andou por toda parte. E isso é de uma beleza profunda. Porque Jesus foi nas cidades. Porque Jesus foi nas aldeias. Jesus foi nas sinagogas. Jesus foi nos templos. Nas cidades mais bonitas. Nas sinagogas mais esplêndidas. Nos templos mais apreciados. Mas Jesus também foi no cemitério libertar aquele endemoniado gadareno. Jesus também foi e andou no meio da tempestade para salvar os seus discípulos. Não havia parte que Jesus não tivesse ido. Não havia lugar que Jesus não tivesse alcançado. Não havia uma pessoa que estivesse necessitando receber o bem, que estivesse precisando de uma transformação na sua vida, que Jesus não pudesse ir, que Jesus não tivesse ido. Jesus pode, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, enquanto você está me ouvindo, Jesus pode entrar dentro de um presídio e libertar uma pessoa lá dentro. Jesus pode, nesse momento, ir na Cracolândia e transformar a vida de uma pessoa que está lá entregue às drogas. Jesus pode ir a um estádio de futebol. Jesus pode ir nos lugares mais promíscuos, mais profanos. Jesus pode, nesse momento, entrar numa boate e transformar a vida daquelas pessoas. Jesus pode, nesta hora, entrar num bordel e transformar a vida de uma prostituta. Se Jesus quiser, Ele entra onde Ele quiser. Ele transforma quem Ele quiser. Ele cura e liberta quem Ele quiser. Ele veio para curar, Ele veio para transformar, Ele veio para fazer o bem. Lucas 6:19 diz que todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e Ele curava todos. Ele transformava a vida de todos que tocavam nele. E Ele curava. E aqui em Lucas 6:19 nós temos pelo menos 3 lições. A primeira é que em Jesus há saúde. Em Jesus há cura. Se em Jesus há saúde e cura, o que há em nós? Em nós há doença. A doença do pecado está em nós. A doença mental, a doença física está em nós. A doença espiritual, nós somos doentes. Nós somos limitados, somos frágeis, somos carentes. E Ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E o que é lindo nesse texto é que as multidões se aproximavam de Jesus e tocavam em Jesus, porque elas queriam receber de Jesus a cura. Elas queriam receber de Jesus a cura. Significa, meus amados irmãos, que só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos sarar. Salmo 103, versículo 3 diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Só Ele tem poder de curar. E a cura de Deus não é a cura somente para esta vida. É a cura para a eternidade. E a gente fica triste quando alguém adoece, quando alguém morre. E a gente diz, poxa Senhor, por que o Senhor não curou aquela pessoa? Mas quem disse que Ele não curou? Porque muitas vezes Ele interromper o processo da pessoa nesta vida e glorificar esta pessoa para a eternidade é curar essa pessoa, definitivamente. A morte de um crente é cura plena. A morte de um crente é cura total. A morte de um crente é cura eterna, para sempre. Porque nunca mais ela ficará doente. Ela será sarada de uma vez por todas. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ele vai nos dar um corpo glorificado. Ele cura. Nosso texto diz, Jesus andou por toda parte fazendo bem
transformando a vida das pessoas. Ele fazia o bem sem acepção de pessoas. Ele fazia o bem porque ele era bom e porque ele recebeu o poder para fazer o bem. E ele fazia o bem por toda a parte. Por toda a parte. Não importa o lugar que você esteja, talvez nesse momento até mesmo sofrendo, não existe lugar que você esteja que Deus não possa ir até você. Que Deus não possa alcançar você, tocar em você, transformar você. Ele vai até você. Ele entra no império das trevas e ele transporta você para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? E o texto nos diz que ele curava a todos os oprimidos do diabo. Ele curava da opressão espiritual. E a gente vai entender que todas as nossas doenças têm uma causa espiritual. Todas as nossas doenças têm uma causa espiritual. Todo sofrimento humano tem uma causa espiritual. Mas Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que restaura. Diga graças a Deus. E a base dessa cura, o texto vai dizer que Deus era com ele. E nós somos testemunhas daquilo que ele fez. E a base dessa cura foi a sua obra na cruz. Ele foi pendurado na cruz, ele foi pendurado no madeiro, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele se manifestou ao seu povo, ele ressurgiu dentre os mortos e ele está assentado à direita de Deus. E a base da cura foi a sua obra. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras somos curados, pelas suas pisaduras somos libertos, pelas suas pisaduras somos transformados. Atos capítulo 10 e 42, Jesus nos mandou pregar o que eu estou pregando a vocês aqui nesta noite. Ele nos deu ordem para nós ministrarmos esta palavra e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele foi testemunhado por todos os profetas. Por meio do seu nome, todo aquele que crê, diz o texto, recebe remissão de pecados. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que se você crê em Jesus nesta hora, você vai receber a cura também que você precisa. Se você crê em Jesus nesta hora, você vai receber remissão de pecados também. Se você crê em Jesus nesta hora, você vai receber o bem que Jesus tem para você, a transformação que Jesus tem para você, o bem maior, o bem da salvação. Amém, irmãos? E aí, irmãos, quando Pedro termina esse sermão, ainda Pedro estava falando, diz o texto, que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e todos foram convertidos pelo Espírito Santo. E eu quero convidar você nesta noite para se converter a esse Jesus maravilhoso. Não é se converter à igreja de Nova Vida, não é se converter a uma comunidade de fé, é se converter a Jesus, a esse Jesus poderoso. Se você está necessitando de transformação, necessitando receber o bem da parte de Deus, Ele pode fazer isso na tua vida nesta noite. Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode perdoar você, Ele pode dar a você a vida eterna, Ele pode libertar você de todo pecado, Ele pode libertar você de todo vício, Ele pode libertar você de todo desejo impróprio, Ele pode sarar você nesta hora. Você crê nisso? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor, eu glorifico o Teu nome pela Tua presença nesse lugar. Eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa. Senhor, foi a Tua palavra que um dia transformou a nossa vida. Foi a Tua palavra que um dia quebrou as muralhas de separação entre nós e Deus. Foi a Tua palavra, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo, através da Tua palavra, quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E desde então a nossa vida nunca mais foi a mesma. Ó Pai, como Te amamos,
como te bendizemos e como nós damos importância à tua presença conosco, Senhor. Nós temos o Senhor em alta conta na nossa vida. Nós somos completamente carentes, dependentes, necessitados de ti. Ainda bem que nós temos a tua presença. Obrigado, Pai, tu és tudo para nós. Tu és a nossa comida, a nossa bebida. Tu és suficiente para a nossa vida. Tu és a nossa cura, tu és a nossa libertação. Tu és o bem maior que nós podemos ter nesse mundo, Pai. Obrigado, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor nos escolheu não porque havia algo bom em nós, mas porque o Senhor decidiu nos escolher. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua longanimidade conosco, Pai. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Bendito seja o teu nome. Que esta palavra, Senhor, tenha encontrado lugar nos corações. E ela, sendo a boa semente, que ela tenha caído em terrenos férteis, ó Pai. E que ela venha a produzir, que ela venha germinar, que ela venha florescer, que ela venha frutificar para a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.